Irmãos, um bom dia a todos. Vamos dar início à nossa escola dominical nesse momento, com uma oração, pedindo ao Senhor a direção, a bênção. Vamos colocar em pé nesse momento. Senhor, nesta manhã nós louvamos o Teu nome, manhã de domingo, dia do Senhor, dia de escola dominical, dia de aprendermos mais uma porção da Tua palavra, e nós nos colocamos aqui na dependência do Senhor, pedindo a Tua direção, a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor esteja nos conduzindo nesse louvor que iremos entoar, na aula, e que possamos ser edificados, ser abençoados. Nós, nesse momento, necessitamos do Senhor, tanto eu, que estou aqui ministrando, quanto os irmãos que estarão recebendo e participando também. Seja uma escola dominical profícua, frutífera, e que possamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro pelas famílias também, que o Senhor esteja abençoando os irmãos aqui, estão representando as suas famílias, que eles sejam hoje um canal de bênção, que através deles aqui na casa do Senhor, o Senhor possa alcançar os seus familiares, suprindo todas as necessidades, sejam físicas, espirituais, morais. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda em pé, nós vamos ler parte do nosso texto básico desta escola dominical. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. A lição consiste de 3 igrejas do Apocalipse. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13, que é exatamente a carta à igreja em Filadélfia. Uma carta, um conteúdo belíssimo. É maravilhosa a leitura. Vamos para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns... Está certa essa leitura? Tá. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, quem puder ficar em pé para nós cantarmos, fique. Se alguém quiser sentar-se, por algum motivo, fique à vontade também, tá certo? Quero entoar um canto com vocês, ao Deus de Abraão, nós ainda não estamos usando a transparência, mas se você quer ser irmão aí, feita a maioria, então vamos entoar. Tem também o recurso dos celulares, pode utilizar. Logo a gente estará com a transparência. Tá? Ao Deus de Abraão louvai, no vasto céu, Senhor, eterno, poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará do grande Senhor. Ao Deus de Abraão louvai,
seu louvor. Deus por meu guião tomei e protetor. E a Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, dá-me eterna salvação por meu Jesus. Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparo eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiando em seu amor, para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Vamos agora louvar o Senhor com mais esse canto luz do mundo. Vamos um corinho. Vamos dar aqui. Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Deus vieste à terra que criaste, por amor pobre se vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para te adorar. Vim para te adorar, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Poderia orar para nós.
queridos irmãos. Amém, queridos? Agora podeis sentar, ficar um período sentados. Quero dizer para os irmãos que compartilhar do prazer por estar aqui, não só ministrando, mas da mesma forma se estivesse aí no banco uma manhã aprendendo sobre a palavra do Senhor, uma aula, escola dominical. Eu sempre gostei de aprender acerca da palavra do Senhor e eu creio que os irmãos sentem esse mesmo prazer de sentar em volta, não é, da palavra para a gente aprender. Hoje é uma classe única, né? Mas a exposição aqui será para todos. Eu creio que eu sempre digo que não existe a pessoa realmente que dá aula, que Deus o abençoa. O conteúdo tem que ser para todos que estão na plateia. Não tem como a gente ministrar para uma classe e os demais não participar. A gente tem que fazer isso, tem que ser preparado para isso. O próprio Jesus era assim, a classe dele era uma classe única e ele ensinava coisas profundas, ele tinha essa arte de fazer com que todos entendessem. Então, que o Senhor nos abençoe dessa forma, para que todas as faixas etárias e também todos os níveis de conhecimento possam ser edificados de forma iguais. A lição é a número 4, eu vou passar aqui. Isso é muito bom. Presta uma para. Lição de número 4, tá, queridos? Apocalipse 3, 1 a 22, nós já lemos uma igreja, então resta 2 para lermos aquele texto básico nosso. Vou fazer essa leitura sentados. Nós vamos ler então a primeira carta. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 e a terceira e última do versículo 14 até o versículo 22. Vamos fazer a primeira leitura então da primeira carta. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o,
e arrepende-te, porquanto se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a primeira igreja que nós lemos, a outra nós já lemos, né? Carta à igreja de Filadélfia, agora a carta à igreja de Laodiceia, que começa no versículo 14. Diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Esses são os textos, então, que nós estamos... a nossa lição vai ser exatamente sobre duas cartas, as duas cartas que não sofreu nenhuma reprimenda. Mas como nós estamos vendo todas as cartas, então nós vimos aqui outras cartas também que sofreram reprimendas. Quais foram as cartas que não sofreram nenhuma reprimenda, só elogios? Foi Esmirna e Filadélfia. As demais, teve umas que o Senhor falou muito pesado, outras menos pesado. Mas é interessante que em todas elas o Senhor mostrou o seu amor, os seus braços abertos para receber aqueles que estavam afastados, até mortos mesmo espiritualmente. E sempre uma característica nessas igrejas, que sempre havia um resto. Até mesmo em Sardes, que diz que a igreja estava morta, existiu o resto do resto. Porque em Sardes, a igreja estava morta, tinha um pequeno grupo que estava entre a vida e a morte na UTI, usando respiradores artificiais. Mas existe um restinho mesmo, do resto ainda, que ainda permaneceu fiel. Então, nós vamos analisar essa questão que o Senhor sempre tem um resto. Nunca, ao longo da história, o povo dele nunca foi aniquilado. Eu lembro, por exemplo, de Noé, né? Os povos misturaram, o povo de Deus, os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, uma mistura. Estratégia de Satanás para acabar com o povo de Deus. Sempre ele lutou para acabar com o povo de Deus, com a igreja. Ele nunca conseguiu, nem conseguirá, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Nesse momento, essa mistura total, ficou uma família, Noé, né? E que dessa família formou-se nova geração, como se fosse Gênesis primeiro, que começou tudo novo. E daí veio Abraão, e na época de Abraão também o negócio estava crítico, mas tinha Abraão, e Abraão, o povo de Deus novamente, né, a coisa vai caminhando assim. E quando chegou em Jesus, a nação tinha se corrompido de novo, tinha sido exilada. E aí o que acontece? Jesus começa novamente com a sua igreja. O povo de Israel não era mais a igreja do Senhor, tinha se corrompido, porque o Senhor falou: filho de Abraão não é mais aquele filho da carne, é aquele que acredita nas promessas de Abraão, acredita no que Abraão iria receber, que era exatamente Jesus Cristo. E ali ele começa a igreja dele novamente, mas sempre aquele fio dourado nunca acabou. E eu penso nos nossos dias, como é que está essa questão, né? Esse povo de Deus, esse resto, como é que está? Nós fazemos parte desse resto.
essa aula vai tratar mais ou menos disso. Né? O título é Cartas de Consolo para você. Jesus continua de hoje, né? As duas cartas de consolo. E o autor começa usando uma ilustração interessante daqueles antigos programas infantis, não tão antigos, que o apresentador, entre um desenho animado e outro, eles tinham aquele joguinho, aqueles jogos com as crianças, mas talvez porque estava em rede nacional, ninguém perdia. Porque os meninos que perdiam, eles eram recompensados, tinham o prêmio de consolo. Até porque eles não iam querer ver criança chorando ali em rede nacional, filho de pais que tinha deixado lá. Então, para evitar isso, eles davam o prêmio de consolo. O autor está colocando isso aqui para dizer que na fé, nossa fé não tem isso, não tem um prêmio de consolo. O que Jesus disse, ser fiel até a morte. Temos que ser fiel. Aquele que você não conseguiu, não, mas você vai ter um prêmio de consolo. Você vai ganhar também. Isso não existe. O autor vai falar no último parágrafo aqui da introdução o seguinte: porém, a fé cristã não funciona como um programa infantil. E aí ele coloca algumas questões interessantes. Diz assim, Cristo não promete que sempre que seremos perseverantes, ou seja, promete que seremos preservados das tribulações da vida. O Senhor não promete que nós seremos preservados das tribulações. Nós passamos pelas tribulações como qualquer outro. Então, nós estamos aqui, passamos pela morte também, pegamos vírus, somos contaminados da mesma forma que os demais. Não existe essa de que nós não somos contaminados, nós estamos dentro de uma redoma de vidro. Existe uma corrente protestante que se diz evangélicos que pensa assim. E nós somos preservados, é uma coisa absurda. O crente não adoece. Eu pastoreava no Paranoá, tinha uma irmã, ela morreu, e ela tinha um filho que pertencia a essa igreja. E eu fui visitar ela e ela estava me contando que o filho dela insistia que ela não estava doente, ela estava já caminhando para os últimos dias finais dela, e ele me disse, que história é essa? Ela não está doente, não fala isso. Então, esse pensamento, mas isso não é verdade. Basta acompanhar a igreja desde Jesus, as tribulações, as mortes, a perseguição da igreja. Então, nós temos, sim, aqui nós estamos caminhando, nós almejamos isso, mas não estamos ainda. Então, nós não somos isentos das tribulações, e essas igrejas aqui, as 7, sofreram muito, porque elas estavam no meio da perseguição, tanto dos romanos como dos judeus. Então a perseguição era tremenda, ser cristão era muito difícil. Corria risco de ser torturado, de ser morto, e isso acontecia de fato. Então é isso que ele está colocando aqui. Cristo não promete que seremos preservados das tribulações da vida, e nem que receberemos a recompensa, mesmo sem chegar ao final da corrida. O que Jesus sempre diz para essas igrejas: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, permaneça fiel nas tribulações. Vocês terão tribulações, mas permaneçam. Por outro lado, ele promete que sua companhia será nosso consolo até a linha de chegada. Por outro lado, o Senhor estará conosco a todo momento. Ele mesmo que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, vá trabalhar, fazer a minha obra e viver. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, a cada dia, a cada hora, eu estarei com vocês. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Então, os momentos de tribulações que vocês têm passado, vocês não esqueçam disso. E Jesus prometeu que estaria com vocês. Eis que estarei convosco até a chegada, até a linha de chegada, todos os dias. E ele começa aqui do tópico falando exatamente sobre perseverança. Essa palavra perseverança aqui é muito importante. Ele diz: perseverança na tribulação é o nome do primeiro tópico. Perseverança na tribulação. Essas igrejas precisavam perseverar na tribulação. E duas perseveraram, que é Esmirna e Filadélfia. E nós também precisamos perseverar nas tribulações. Perseverar é persistir, é continuar da mesma forma. Naquela luta, naquela tribulação, naquela dificuldade, você continuar firme com o Senhor. Você não negociar a sua fé, não esfriar na fé.
não deixar de servir o Senhor da mesma forma. E eu me preocupo quando eu penso nisso e penso nessa pandemia, não só a nível de nossa igreja, mas das demais igrejas. Será que o pessoal continua firme? Porque para servir a Deus, como orou muito bem a Socorro, nós podemos muito bem servir nos nossos lares. Essa pandemia, ela não impede de nós, ela não tem como diminuir a nossa intimidade com Deus. Podemos continuar com a nossa intimidade com Deus da mesma forma, crescendo, não é desculpa, mas eu acredito que tem sido sim. E pessoas têm utilizado disso para dar vazão ao que ele sempre gostou e precisava de uma justificativa de alguma coisa. Queridos, como esse período vai dar justificativa para tanta coisa, vocês não imaginam. Em todas as áreas. Ah, eu não fiz isso, foi dessa forma, por isso. Com certeza que vai acontecer essas coisas. Então, que possamos permanecer firmes. Quero ler só um pedacinho aqui desse tópico, eu não vou ficar lendo, eu quero ler uma partezinha e discorrer. No primeiro tópico aqui desse tópico, no primeiro parágrafo, diz assim: como vimos, as cartas de Jesus em Apocalipse têm o objetivo principal de advertir a igreja contra sua tolerância com o erro e sua transigência com os valores do mundo. Contudo, o povo de Deus não tinha se deixado corromper completamente. Jesus elogia 2 das 7 igrejas por suportarem a tribulação com fidelidade e as anima a perseverar na fé, que são Esmirna e Laodiceia. É interessante, queridos, ele está dizendo aqui exatamente desse resto. Ele está dizendo que 2 igrejas aqui perseverou, não foi tolerante com o pecado, não cedeu às perseguições, às ameaças, mas elas prosseguiram. Vamos lembrar que 7 é o número de completude, plenitude. Então, todas as igrejas ali, 2 delas permaneceram fiel. Isso representa uma porcentagem de todas as igrejas, com certeza. Se 7 são todas as igrejas, então 2, qual seria a porcentagem disso? Hoje, jogando para os nossos dias, então, hoje a igreja, no total, qual a porcentagem? Nessa época eram 2 igrejas, que era o resto. Só que nessas igrejas nós vamos ver também que nas demais havia sim um pequeno grupo, mas nesse sentido de igreja total. E eu quero falar com vocês mais um pouquinho, queridos, antes de os irmãos compartilhem, sobre essa questão de resto, que o Senhor sempre preserva mesmo, desde Adão. Veja bem, a família de Adão, Eva, Caim e Abel, Abel permaneceu fiel ao Senhor. Lá em Hebreus diz que ele era íntegro, justo diante de Deus. Ele morreu, Caim matou ele e logo em seguida Deus levantou 7. A própria Eva diz que agora Deus me deu o substituto de Abel. E depois de 7 diz que começaram a se invocar o nome do Senhor. E aí formou-se um povo, o povo de Deus chamado os filhos de Deus, e os filhos de Caim chamados os filhos dos homens. 2 povos, ali dá para a gente distinguir 2 povos com facilidade. Quando a gente diz que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens em casamento, a gente vê a mistura, a tentativa de Satanás de misturar. Ele obteve êxodo nesse ajuntamento, mas Deus prevaleceu a família, guardou a família de Noé para que continuasse o povo dele, para que Satanás não tivesse vitória e que as portas do inferno não prevalecessem contra a igreja. Então, de Noé, ali, aquela família, a gente vê novamente formar-se o povo de Deus, provavelmente na descendência de Sem, da qual vem Abraão. Na época de Abraão, o povo já havia se corrompido todo mundo de novo, se misturado, aquele lance lá da Torre de Babel, enfim, tinham se misturado, e o Senhor levanta apenas um homem, uma mulher, uma família, para que deles formassem um povo para ele, exclusivo para ele, que é o povo de Israel, as 12 tribos. E vem caminhando essas 12 tribos, elas, ao longo da caminhada, 10 misturou com os povos, e ficou todo mundo, os povos, ficou 2 tribos que prevaleceu,
né, Judá e Benjamim, dos quais Judá do qual viria Jesus. E essas duas tribos, ficou só essas duas tribos agora. Eles eram o povo de Deus agora, o resto de Deus. Eles foram para Babilônia, foram exilados e voltaram e firmaram com o Senhor, ali prevalecendo, mas se corromperam, porque na época de Jesus a gente vê Jesus criticando esse povo, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, né, que não já tinham se afastado do Senhor e não aceitou Jesus. Então começa ali a igreja de Jesus, né, o resto ali na época de Jesus poderia ser os apóstolos que começaram, e dos apóstolos vieram os presbíteros, né, dirigindo a igreja ali. E nessa época aqui não é diferente, na época das 7 igrejas. Então nós vemos aqui o resto do Senhor perseverante. Há sempre um resto perseverante, e no sentido de totalidade do povo de Deus, mas nas igrejas também existe um resto. Não pensa que é todo mundo na igreja que pertence à igreja, que pertence ao Senhor. Mas esse resto pode ser uma quantidade maior, uma quantidade menor. E não é só no sentido de assiduidade, não. Porque tem pessoas que é assíduo na igreja, mas não faz parte da igreja. Não pertence àquele resto fiel. Porque nós vemos igreja aqui em Apocalipse que o povo era assíduo. Inclusive, eram ortodoxos, né, seguia a doutrina e eram polivalentes e trabalhavam e tudo mais. No entanto, faltava o amor, faltava o primeiro amor, e eles, até uma igreja morta, ela tinha fama de que vivia. Tem nomes de que vive e estás morta, porque é a igreja de Sardes, ela é a igreja considerada avivada na cidade. Ela tinha muita fama de ser uma igreja muito avivada mesmo, muito assim, ativa em todos os sentidos, e que estava morta. Então, sempre tem um resto. E a nossa oração é que esse resto aqui na nossa igreja seja todo mundo. Seja praticamente, se puder ser todo mundo, melhor. Mas como não pode, que seja quase todo mundo, né? Esse povo que realmente serve a Deus verdadeiramente. Aqui no finalzinho da folha aqui, número, não tem número essa página aqui. Mas no finalzinho da primeira página, diz assim, contudo, se referindo às duas igrejas, contudo, se ambas as igrejas já eram atribuladas, pobres e fracas, o futuro seria ainda mais difícil por conta dos judeus que apresentavam às autoridades romanas acusações falsas contra os cristãos. Primeiro, essas duas igrejas, vamos falar um pouco sobre essas duas igrejas. Essas duas igrejas eram as igrejas pobres financeiramente e fracas com relação à força, à mão de obra. É exatamente as igrejas que não sofreram reprimenda. Não que a gente vá fazer a apologia para o fraco, para o pobre, isso para o Senhor não existe. Né? Isso não existe, esse tipo de coisa. É o coração, dependendo da quantidade de renda que a pessoa possua, da força, do conhecimento intelectual, o Senhor não mexe com esse tipo de coisa. Mas aqui essas duas igrejas eram igrejas pobres financeiramente e eram fracas com relação à força, e elas perseveraram. Então está dizendo, além delas serem assim, elas sofriam a perseguição dos judeus que somavam aos romanos, sempre levantando calúnia contra a igreja, levantando acusações para que os judeus prejudicassem. Porque até a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, ela própria fazia isso. Mas quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito, no ano 70, eles não tiveram força mais para perseguir a igreja. Eles agora eram perseguidos, e eles sumiram dali, eles espalharam pelo mundo. E aí, como eles não podiam perseguir a igreja, eles ficavam fazendo calúnia. Então, nada contra os judeus, pelo contrário, né, os judeus é o povo de Deus, mas a perseguição começou desde Jesus, como vocês sabem. Né? Jesus foi condenado pelo sinédrio dos judeus, os judeus crucificam. Os romanos apenas executaram, né? E eles começou a perseguir Paulo e apedrejaram Estevão, e aonde Paulo ia eles perseguiam, e houve uma perseguição realmente. Então essa igreja, além dessas provações, das tribulações que essas duas igrejas passavam, essas igrejas fiéis, soma-se
a questão dos judeus, que realmente a perseguição deles era ferrenha no sentido de que não podiam fazer nada com eles fisicamente, mas podiam verbalmente, né? Podiam acusá-los e tudo mais. Então é isso, esse é o primeiro assunto aqui que nós tratamos, é dessa perseverança. E antes de ir para o segundo tópico, citando especificamente, ele vai dizer assim: Esmirna é exortada a não temer, e apesar do aprisionamento de alguns irmãos, não ceder. Então, o Senhor sempre exortando essas igrejas: permaneçam fiéis na tribulação. E Jesus tinha autoridade para dizer isso, porque Jesus foi perseguido. Os apóstolos todos haviam sido mortos pelo viés do martírio. Então, todos eles, eu vi até um comentário de Augusto Nicodemo que diz que hoje tem muitas pessoas querendo ser apóstolos, mas eles não querem possuir o que os apóstolos possuíam e ter o destino que os apóstolos tiveram. Então, eles querem ser um novo apóstolo, um apóstolo na nova era agora, um apóstolo atualizado, um apóstolo moderno, chique, rico e poderoso. Então, mas os apóstolos já haviam sido mortos. Então, a perseguição era ferrenha e o Senhor insiste com eles: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E Cristo promete a Filadélfia proteção durante a tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Uma tribulação que aquela igreja sofreu ainda naqueles dias. É interessante, porque o texto lá não fala que o Senhor ia livrar a igreja da tribulação. Ele diz assim, é a mesma coisa que o autor diz: Cristo promete a Filadélfia proteção durante o período da tribulação. O Senhor não livra a igreja da tribulação. Existe uma corrente teológica que diz que a igreja vai ser tirada no período da grande tribulação. Nós não cremos assim. A igreja vai passar pela tribulação, ela não vai ser tirada. Estava até vendo um pouquinho sobre aquela ficção esdrúxula da Record sobre Apocalipse, né, baseado no dispensacionalista, né, a coisa louca que a igreja sai, eles aproveita para ofender a igreja católica, que o padre lá é o falso profeta e aquele negócio todo. E então a coisa que aí a igreja não está lá. Então tá lá aí ficou só os presbiterianos tradicionais, né? Na visão deles ficaram lá os tradicionais, os presbiterianos, que vai para passar pela grande tribulação, e o padre lá como o falso profeta. Coisa de louco lá. Mas não vai ser assim, nós vamos passar pela tribulação, com certeza. Aliás, já passamos, eu creio que essa grande tribulação não passar não é maior do que a igreja primitiva, quando eles foram mortos, queimados por dentro de feras famintas, serviram de tochas, colocavam eles nas estacas e colocava piche e tacava fogo. Então, eram torturados de todas as formas, nessa época aqui, inclusive. Então, a igreja, ela passa por tribulação. Ao longo da história, ela não vai ser. O próprio Jesus não passou? Os próprios apóstolos passaram. Por que eu e você, o que de especial que nós temos para não passar pela tribulação? Eu acredito sim. E essa igreja passou, ela disse que ela ia passar, o Senhor ia protegê-la durante a tribulação, ia protegê-la, mas ela ia passar pela grande tribulação, a tribulação que teve ali momentaneamente, que nós sabemos muito bem, a história nos relata, mas isso aqui é prenúncio da grande tribulação que nós ainda vamos passar. Ainda vamos passar por uma grande tribulação. E assim, deixa eu só concluir então esse tópico com a seguinte frase: a essência da perseverança é ir até o fim sem retroceder. Outra frase importante: os verdadeiros crentes perseveram. Trata-se, portanto, de proteção espiritual e não isenção do sofrimento físico. Repetindo, os verdadeiros crentes perseveram. Trata-se, portanto, de proteção espiritual e não isenção do sofrimento físico. Os cristãos são protegidos. O maligno não toca no servo do Senhor. Ele pertence ao Senhor. Mas ele não é isento
das tribulações, das provações da vida, como vocês têm experimentado na pele, e eu também. Mas permanecemos firmes rumo à coroa da vitória, que aqui realmente é difícil. O nosso próprio mestre não foi nada fácil para ele. Os primeiros apóstolos, os quais é a base da igreja, também não foi nada fácil. Os nossos primeiros irmãos, a igreja primitiva, também não foi nada fácil. Eles certamente eram melhores que eu. Então é uma contradição dizer que eu não mereço, não posso passar por dificuldade se o meu mestre e os primeiros irmãos, que eram mais íntegros, mais fiéis certamente, passaram. Então, queridos, que isso sirva de consolo e maturidade. Isso é maturidade para nós, porque a pessoa imatura, que aprende que, como essa irmã que o filho tentou discipulá-la de uma forma totalmente distorcida, eles são fragilizados na fé. Eles não têm firmeza. Eu conheci uma família que pertencia a uma dessas igrejas, né, a Igreja Universal, inclusive, que eles foram num acampamento e o filho deles morreu afogado. E eles nunca mais voltaram à fé. Eles ficaram em crise, porque eles aprenderam que isso jamais aconteceria. Então, isso gera imaturidade, esses ensinamentos. Então, quando a gente é calejado, é ciente na palavra de Deus, a gente é fortalecido e até consolado. A gente entende as coisas, entende o nosso Deus, a nossa fé aumenta. E nós, em momento algum, vamos entrar em crise e desviar da fé quando nós somos bem alicerçados na palavra do Senhor. Eu termino aqui o primeiro tópico e gostaria de saber se os irmãos têm alguma questão a contribuir, a perguntar, fique à vontade. Então vamos falar um pouquinho do remanescente fiel, desse resto. Eu já dei um parecer aí na Bíblia, né? Desde a passeada pela Bíblia, a gente viu essa questão do resto. É só um resumo do resumo, tem tanta coisa sobre esse resto fiel que prevaleceu ao longo da história, mas ele vai dizer mais alguma coisa agora especificamente nessas igrejas, falar dos restos existentes nas 7 igrejas do Apocalipse. Ele começa assim, no tópico 2. As cartas deixam claro que a perseverança não era a marca da maioria dos crentes. As igrejas de Esmirna e Filadélfia brilham como um remanescente fiel, mas é importante lembrar que mesmo nas cartas com reprovação, o Senhor encontra aspectos ou grupos da igreja que recebem seu elogio e incentivo por permanecerem fiéis. Ele está dizendo aqui exatamente que ele acha um povinho ali, um resto, sempre nessas igrejas. Não existe igreja totalmente descartável para o Senhor aqui. Que uma igreja muito pesada, que pegou pesado, foi a igreja de Laodiceia, que não houve nenhum elogio, e ele fala, eu não estou dentro dessa igreja, eu estou do lado de fora batendo. Mas ele expressa tanto carinho, fala, arrepende, eu exorto a quem ama, eu estou à porta batendo, abra, deixa eu entrar. Ele fica ali escorraçado, chutado, mas ele fica ali batendo na porta, ele morreu pela igreja e ele não vai abrir mão, ele ama a igreja dele. Então a misericórdia dele é um mistério. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Isso é indescritível, a gente não entende, parece a graça é louca. Não existe coerência para nós assim, a graça. É só lembrar do filho pródigo. Aquele filho ficou em casa lá e foi fielzinho, bonitinho, e aquele outro gastou tudo, com tudo e tudo mais, e na hora de entrar para a festa, foi exatamente ele que entrou para a festa da salvação, a festa da graça, porque havia alguma coisa no coração dele, lá dentro do coração daquele homem devasso, que era de Deus, ele era um eleito, e ele ali, né, se reconcilia e se arrepende e vê a sua miséria, e o outro não vê a sua miséria. O outro acredita que era bom e que ele que merecia, e acabou do lado de fora
uma graça, a gente não entende a graça, a misericórdia de Deus, e ele está ali, nosso Senhor Jesus, na porta daquela igreja ali, batendo. Mas muito bem, vamos ver então um pouquinho, o assunto aqui é sobre o resto em cada igreja, um restinho que ficou dessas igrejas. Vejamos então, ele começa com Éfeso, ele diz, a igreja de Éfeso é elogiada por não ser tolerante com pessoas más, que haviam estado em seu meio, bem como por testar e rejeitar os falsos apóstolos. Era uma igreja perseverante na obra, não aceitava falsas doutrinas e tudo mais, mas faltou-lhe o primeiro amor. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende, volta a praticar as primeiras obras, senão eu virei contra ti e moverei desse lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Mas aqui ele faz essa promessa, e aqui existe sim um pequeno resto, com toda certeza, que voltou ao primeiro amor, e o Senhor não descarta nenhuma, e ele está sempre mostrando o amor dele. Com relação a Pérgamo, ele diz o seguinte, Jesus conhece que os crentes de Pérgamo não haviam negado a fé no seu nome, mesmo debaixo de uma forte perseguição, na qual um de seus líderes perdeu a vida, Antipas, de quem nada sabemos. Alguns falam que esse Antipas foi um dos bispos da igreja, e ele morreu dentro de um touro de bronze queimado, devido à sua fidelidade. Mas essa igreja aqui de Pérgamo, Deus fala pesado contra ela, mas está se referindo exatamente àquele um pequeno grupo ali fiel, como esse Antipas, que não negou Jesus, morreu torrado, queimado dentro desse forno, mas não negou o Senhor Jesus. Então, Pérgamo era uma igreja que quase todo mundo estava perdido, mas tinha esse resto, juntamente com esse Antipas, que supomos, não podemos afirmar, que era o bispo daquela cidade. E Tiatira, o que caracteriza Tiatira? Vamos ver. Até uma igreja problemática como Tiatira foi elogiada pelo Senhor por sua fé, serviço e perseverança, e incentivada a conservar até o fim sua fé. E os membros que não haviam se envolvido com as heresias satânicas da falsa profetisa recebem uma palavra de incentivo. Tiatira era aquela igreja que tinham vários grupos, vários sindicatos de várias empresas, ou de várias fábricas e comércio, e cada um tinha um deus patrono, e para pertencer a esse comércio, fazer parte do comércio ali, as pessoas tinham que ser fiéis a esse Deus, que era patrono, e eles tinham aquelas festas, aqueles bacanais para agradecer os seus deuses, sempre que obtinham êxito nos seus negócios. Então foi dividido em área, alfaiataria, enfim, restaurante, padaria, cada área específica, e ninguém podia comercializar, trabalhar se não fosse ali dentro. Então os crentes sofriam uma perseguição. Foi aí que surgiu uma pastora, uma profetisa, uma pregadora, tinha o dom, a aptidão da palavra, e ela tomou o púlpito e ela ensinava, não que nada contra pregação, né? Nós não temos problema em mulheres ensinar, não pregar aqui no púlpito, obviamente, mas no seminário que eu fiz mesmo, várias mulheres fizeram teologia, a igreja presbiteriana não tem problema algum em mulheres ministrar a palavra, ensinar, enfim, exceto ser pastora e assumir e falar como a cabeça da igreja. Então, mas essa mulher era a cabeça daquela igreja. Ela ensinava que não tinha problema algum, podia fazer as duas coisas, afinal de contas não iam se suicidar. Então ela ensinava assim, e quase todo mundo aderiram, porque como é que eles iam fazer? Né? É a perseguição, é a aprovação, mas um pequeno grupo não aceitou. Então, mostrando aqui o resto dessa igreja, um restinho que não seguiu essa líder, essa profetisa, né, que é comparada com Jezabel. E Sardes. Sardes é um caso sério, queridos. Ele diz aqui também, em Sardes, restava uma minoria que permaneceu fiel ao Senhor. Sardes, como nós já dissemos, é a igreja morta, é o morto-vivo. A igreja que tinha fama, que era avivada, que era uma igreja ativa no lugar, cheia de obras, e era morta.
e aquela que o grupo maior, praticamente todo mundo estava morto, um pequeno grupo estava na UTI, e um restinho, o resto do resto, que era fiel, mas tinha um resto, para poder dar prosseguimento. Essa era a igreja de Sardes, a igreja morto-viva. E o autor aqui conclui o seguinte, dizendo: vemos que mesmo nas igrejas que pareciam sucumbir perante as pressões do mundo, ainda perseveravam em seu seio um grupo de crentes fiéis, que perseveravam na fé apesar de seus irmãos. Então, acredito que você está entendendo a linha do raciocínio aqui. A linha do raciocínio é a fidelidade que permeia a igreja, o resto da igreja. Sempre a igreja tem um resto, nas igrejas locais e na igreja como um total. Nós podemos pensar, por exemplo, na igreja aqui, na igreja local e na igreja do Brasil. Não é? A igreja do Brasil, como é que é a igreja no Brasil? Né? O que a igreja tem feito? Como é que tem sido a igreja num país tão corrupto, tão amoral, tão indiferente às necessidades? Como é que tem sido a influência, o poder da igreja, já que a maioria são cristãos? Qual é o efeito que ela tem feito? Qual é a diferença que ela tem feito? E quem tem feito alguma coisa? Qual seria o resto a nível do Brasil e qual seria o resto a nível de igreja local? Seria quase que todos? Tomara. Ele ainda conclui esse tópico aqui da seguinte forma: o fato de haver um remanescente perseverando pelo Senhor deve nos animar. Podemos ser poucos, fracos e pobres, mas jamais estamos sozinhos. O próprio Deus nos garante isso. Esse é um consolo para nós. Nós podemos ser poucos, ser fracos, mas o Senhor está conosco e nós, no momento que nós sucumbirmos, isso vai ser totalmente computado a nós. Nós vamos ser totalmente responsáveis por isso. Nós não temos motivo. O Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força e nós não podemos usar de desculpa, não podemos usar o Covid-19 para nossas mazelas, porque nós podemos servir o Senhor em família, nós temos a forma, e isso não é, de fato, eu repito, motivo para afastarmos do Senhor. E, finalmente, concluindo a lição, ele trata do último tópico, falando sobre a recompensa, porque o Senhor exige que nós sejamos fiéis, perseverantes, perseverar, mas ele faz as promessas aos fiéis. Os fiéis têm a recompensa, e a recompensa é muito grande. Nós não estamos batalhando por causa perdida, não. Nós, sem objetivo, sem alvo, sem meta, não existe. A nossa meta é os céus, é a eternidade. Nós não somos como o cachorro e o gato que morreu e acabou. Nós temos uma eternidade. Essa vida é muito curta, é curtíssima. Já estou aí com meus 55 anos, né? Os irmãos estão aproximando. Não sei se eu sou... Não, ia dizer que eu sou o mais velho aqui, mas não sou não. Né? Eu olhei para a Socorro, ela me olhou assim, Eugênio, eu acho que a Esther... Então, gente, nós podemos dizer, eu posso dizer porque eu digo de mim, eu não vou ofender ninguém, mas estamos com o pé na cova já. Então, a gente é tão assim, fica correndo atrás de coisa. Eu vejo pessoas, como eu sempre comento com a Adel, a pessoa está com 70 e tantos anos, está correndo. A nossa esperança tem que ser no Senhor, preparar para a eternidade, tanto velho como novo. Mas ele está aí fazendo projetos e segurando e economizando com 70 anos. Então, parece que ele vai viver uns 200 anos. E parece que a segurança dele é aqui, fica tentando construir castelos no deserto. Imagina o povo de Israel ali caminhando em direção à terra prometida, ao invés de construir barraca como eles faziam, né, para morar, começasse a furar a terra, fazer alicerces ali. Não, eles estavam caminhando, o alvo deles, a meta deles era a Jerusalém, né, a Palestina, a terra que mana leite e mel. Então o deserto é a mesma coisa a gente. Lançando colunas e muito firmes, e castelos e tudo mais no deserto, não faz sentido, furando areia e
construindo essas coisas. Então a nossa caminhada é adiante. Mas vamos então à recompensa. Estou falando isso por causa, não fugir do assunto, por causa da recompensa. Nós sabemos muito bem, né, por que nós somos fiéis e vale muito a pena. E a nossa eternidade está com o Senhor, onde olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, onde nunca mais vai se falar em choro, em pranto, em dor, em separação, em saudade. Vai ser o momento do reencontro de toda a família, se servir ao Senhor realmente. Aí vem o consolo para nós que perdemos nossos entes queridos, que morreu no Senhor. Então vamos estar juntos novamente, num lugar onde não vai haver mais dor, nem pranto, nem saudade, nem separação. Então, você quer uma recompensa maior do que essa? Você quer um incentivo, um estímulo maior do que esse? Existe riqueza maior do que essa? Estarmos juntos eternamente, sem dor, sem pranto, sem separação, sem luto e sem nada mais, sem nenhum tipo de desconforto. Você quer coisa melhor do que isso? Existe coisa melhor do que isso? Então ele fala das recompensas. No caso de Éfeso, qual é a recompensa para Éfeso que ele coloca lá? Vamos ver aqui, ó, na segunda coluna da página 21, no início. Página 21, primeiro parágrafo da segunda coluna. No caso de Éfeso, a igreja precisava vencer sua própria frieza espiritual e, consequentemente, voltar a refletir a luz do Evangelho perante os incrédulos, para ser recompensada com um retorno no paraíso, lugar de plena comunhão com Deus, de onde o pecado nos tirou. Então a recompensa dela era uma volta ao paraíso. Nós sabemos que a terra será restaurada e voltará ao paraíso, e nós vamos morar por aqui mesmo. Nova Jerusalém vai descer, vai estar aqui, e nós vamos estar aqui, e vamos estar nos céus, e os céus vai ser aqui, porque o céu é a presença de Deus, e Deus vai descer no seu trono. A Nova Jerusalém diz que no meio estava o trono de Deus descendo, e você me pergunta onde é que é o céu, e eu respondo, o céu é onde Deus está. E se Deus está na Nova Jerusalém, está por aqui, então o céu é por aqui mesmo. Terra restaurada, e enfim. E a recompensa de Esmirna, então de Éfeso é a volta ao paraíso, para os fiéis. E para Esmirna, a carta a Esmirna termina com a promessa da coroa da vida e da vitória sobre a segunda morte. Então, para Esmirna é a coroa da vida, a coroa simboliza a vitória, né? É o troféu que os atletas, né, que os competidores ganham no pódio ali. Então, a coroa da vida e a vitória sobre a segunda morte, que venceu a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, é o lago de fogo. Isso é a segunda morte. Porque segunda morte, a palavra morte significa separação, né? Não existe para o ser humano morte no sentido de aniquilamento. Então, é separação. Então, a segunda morte é a morte eterna. Então, a recompensa dela é qual? Então, a coroa da vitória, o pódio, e a vitória sobre a segunda morte. Ela não vai ser lançada no lago de fogo. E para Pérgamo. Pérgamo era pesada, essa igreja também. Era muito. A igreja de Pérgamo recebe uma promessa de recompensa tríplice. 3, quais são então? Primeiro, ela recebe a promessa do maná escondido. O maná escondido é o próprio Jesus. Em abundância, você vai receber o maná que desceu dos céus, o alimento, pão. Ou seja, você vai ser farta, não vai ter nenhuma necessidade em todos os sentidos. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou a água da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim jamais terá sede. Isso é promessa exatamente para esse tempo, porque nós ainda sentimos fome, sede, mas no sentido espiritual e físico. Mas quando nós fala que nós vamos receber o maná escondido, significa que nós vamos ser totalmente fartos, tanto na área espiritual e física, porque nós vamos ser físicos. Não pensa que nós vamos ser uns seres espirituais, não receber o nosso corpo e vamos até comer. Se eu for o caso, não vamos comer também, porque não, Jesus comeu, ele não comeu peixe, depois que ele ressuscitou, a gente foi lá, assa um peixe desse aí para nós, Pedro. Não sei, mas se não disse que não recebeu o mesmo corpo que ele recebeu, a mesma ressurreição, então nós vamos ter corpo físico, então nós vamos receber o maná significa sermos fartos espiritualmente, vamos ter paz, refrigério, fartos de bênçãos materiais espirituais.
Essa é a primeira promessa. A segunda, no entender aí, pedrinha branca. Receberam uma pedrinha branca. A pedrinha branca simbolizava na época a absolvição. Quem no júri tinham as pedras pretas e as brancas. As pretas quando a pessoa era condenada. E a branca quando ele era absolvido. E a pedra branca também significa um ingresso. Significava um ingresso para a festa. Nessa época não era emitido papel, ingresso não tinha como. Então a pessoa tinha uma pedrinha branca para entrar nos eventos, nas festas. Quando diz aqui que receber a pedrinha branca é o ingresso para entrar na Nova Jerusalém. E ainda a absolvição, a justificação. A pedrinha branca significa a justificação e a entrada, então, nos céus. E a terceira promessa é o novo nome. O Senhor disse que nós vamos receber um novo nome, que ninguém o conhece, senão o Pai e o Filho. Que nome seria esse? Uma pedrinha branca, eu a receberei, o nome que tem nela eu ainda não sei. E ele continua. A recompensa dos poucos fiéis de Sardes, aquela igreja morta, também recebeu recompensa, porque lá tinha o resto do resto. A recompensa dos poucos fiéis de Sardes é representada inicialmente pela promessa de andar de branco junto com Cristo. Esse pequeno grupinho, esse resto do resto, eles andariam de branco com Cristo, juntamente com Cristo. E Filadélfia, que foi a igreja que não sofreu nenhuma reprimenda, qual seria a recompensa dela? Filadélfia recebe a promessa tripla também, 3, primeiro, de se tornar coluna no santuário de Deus, de nunca mais ser removido dali, e de receber, ou seja, primeiro essa coluna, né? Ele consegue seguir aqui, mas eu gosto por didática ir separando. É primeiro ser coluna, ou seja, a coluna nunca sai, né? Ela é firme ali, está firme no templo, para sempre. Então ela recebe primeiro de ser coluna e de receber o nome de Deus, de sua cidade, de Cristo. Vai ser colocado nele o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade, ou seja, nome significa propriedade, então que Deus é o dono dele, que Jesus é o dono dele e que ele é cidadão honorário da cidade, porque também está o nome da cidade nele, e o nome do Pai e o nome do Filho. Essa é a promessa que ele vai receber também. E, finalmente, Laodiceia, a igreja que não recebeu nenhum elogio do Senhor, porque o Senhor estava do lado de fora. Ele diz o seguinte: a promessa, há no verbo aqui, né, existir, a promessa de recompensa até mesmo para os laodicenses. Em sua miséria espiritual, a recompensa da restauração, caso se arrependessem e buscassem em primeiro lugar a prosperidade verdadeira, isto é, a pureza espiritual. Então, até para essa igreja, né, que era abastada, que dizia: eu estou rico e não preciso de coisa alguma, estou totalmente independente, não dependia de nada, que o Senhor estava do lado de fora. Ele promete, se eles se eles abrirem a porta, entrar e ter comunhão com eles, ir para a cozinha deles ali e alimentarem junto. Isso é comunhão e estar junto a mim. Se há misericórdia, agora um consolo para nós e para aquelas pessoas que estão numa situação degradante, que vê essas coisas que nós estamos dizendo aqui e fica muito triste, porque ele se identifica, mas ele não precisa ficar triste, porque, como nós já dissemos, o Senhor está ali, né, querendo entrar, ali batendo na porta. Então, uma palavra para eles é a seguinte, que o autor coloca aqui: se há misericórdia para Laodiceia, então há esperança para todo aquele que se arrepende e volta aos caminhos do Senhor. Por meio das cartas, o Senhor nos exorta a suportarmos a perseguição por amor de seu nome, na certeza de que ele mesmo nos recompensará graciosamente. Então, aqueles que não pertencem ao resto, ao invés de ficar frustrados e acabados, basta abrir a porta do coração, basta voltar à esperança para todos. Não está perdido. Enquanto o coração bater no peito, enquanto o sangue correr nas veias, o pulso pulsar. Eu ainda brinquei com o Eugênio, né? Perguntei se o pulso ainda estava pulsando, mas enquanto o pulso, não tem nada a ver com essa ilustração aqui, mas enquanto o pulso estiver pulsando, é a esperança. Enquanto você estiver respirando, há
só após a morte, que aí não, aí segue-se o juízo. Então o Senhor está à porta batendo, então... Uhum. Não dá. Uhum. Uhum. É. Socorro, isso é a motivação, isso é o combustível. Se não tivermos esse amor, às vezes a gente aí começa a fazer como se tivesse amor, motivado por alguma outra razão, por obrigação. E às vezes algumas pessoas, né, largam a mão, abrem mão, mas algumas continuam fazendo, mas sem o amor, aquela coisa mecânica, aquela engrenagem seca, sem óleo. Isso estava acontecendo na igreja, mas assim é ruim, assim é triste. Nós temos que orar e pedir o amor ao Senhor. Que o Senhor nos ensine a amar, não só Ele, mas os demais irmãos. Isso vai motivar a estar juntos, a buscar a Deus juntos e a ter comunhão com Deus, porque nós não vamos conseguir ter comunhão com Deus se nós não amarmos o nosso irmão. Porque a Bíblia não permite isso, nós amarmos a Deus e não amarmos o irmão. Aham. 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 Eu acho, Socorro, você tem coerência, eu acho que mesclar, sabe, essa intimidade com Deus, as atitudes, as obras, eu acho que isso é um conjunto. Eu acho que uma coisa não funciona sem a outra. Por exemplo, eu vejo uma reportagem na televisão que lá no bairro tal de Brasília, o pessoal está sofrendo, está passando fome. Lá e eu falo, ai, que amor, eu estou sentindo tanta compaixão, tanto amor por essas pessoas. O que vai adiantar isso? Isso vai fazer alguma diferença? Então, o amor tem que ser concreto, ele tem que se tornar, se materializar em atos concretos, não só no sentido de ajudar o necessitado, mas exatamente de estar junto, né, dessa comunhão. Eu acho que é um conjunto, sabe? Isso que você está falando, esse sentimento para com Deus sincero, isso tem que redundar em prática, senão ele é só um sentimento abstrato. O amor não é um sentimento abstrato. Eu devo amar o meu próximo, mas junto com esse amor deve ir também as demais coisas, o combo, o pacote, sabe? Uhum. 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 Do nada apareceu. Uhum. 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 Isso é uma demonstração na prática. Uhum. O amor é tão forte que a gente ousa, arrisca, né?
Estava lá no... Eles foram no velório também? Ah, você não me apresentou eles lá no... Também no momento daquele, né? É, tem razão. Aham. 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 Realmente, a gente fica complicado, né? Nesse momento você conseguir, você precisa de apoio, de ajuda e eu entendo, com certeza. Uhum. Não, demonstração. Sim, Jair. É. Que na verdade não é amor, porque o amor tem correção, o amor verdadeiro. Não há correção, não há disciplina, por quê? Porque Deus é amor. Deus não odeia, Deus não. Estou entendendo. Isso. Deixa eu falar um negócio para você, Jair. Eu não jogo fora nenhuma uma partícula do que a Socorro e a você falou, mas também não jogo o seu, não. Porque esse amor, todo esse amor com disciplina, com correção. Porque quando eu falto para disciplinar um filho meu, ou um membro tudo mais, eu estou demonstrando exatamente falta de amor. Eu não estou demonstrando amor. Então, quando o Estado aí diz para não disciplinar o filho, você não pode, está demonstrando não é amor na realidade, é falta de amor, porque a Bíblia diz que quem ama corrige, e o próprio Pai, nosso Pai celestial, ele nos corrige, porque ele não nos ama, porque ele poderia muito bem dizer, tá bom aí, né, você está gostando, então fica, vai se chafurdando aí, então vai, mas ele traz, nem que seja arrastado, quebrado, ele traz, por quê? Porque ele não quer, ele ama muito para ver um filho dele sofrer no inferno eternamente. Então, o que o Estado faz é exatamente o contrário, ele demonstra a falta de amor, que a Bíblia diz que nos últimos tempos, por faltar a fé, o amor da maioria resfriar, ela é demonstrada nessa falta de disciplina, tanto, não só na família, mas no delinquente, né, no menor, tem 17 anos, 15, ele não pode sofrer sanções e aquele negócio todo. Então, isso é característica exatamente da falta de amor. Porque se o Estado amasse, não ia jogar o delinquente lá e passar fome e tudo mais, mas ele ia colocar ele lá, ensinar ele, investir nele e deixar ele ali até ele aprender. Vamos colocar em pé, então, queridos, para nós orarmos. Se alguém quiser compartilhar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, essa reflexão, essa aula de escola dominical. Que o Senhor nos capacite para irmos entendendo, crescendo, mas entendendo da forma correta, Senhor. Que nos orienta a tua palavra, nos orienta os teus servos, que o Senhor inspirou para nos ensinar. Abençoe esta igreja, Deus, que possamos caminhar no conhecimento, na graça do Senhor. Comece a tocar no coração dos irmãos, aqueles que vão prosseguir, ó Deus, aqui, que eles comecem a juntar, nos ajudar, para que possamos formar aqui uma comunidade que serve o Senhor de verdade, uma comunidade pautada na Tua Palavra, ó Deus querido. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma tarde abençoada. Te agradeço pelas famílias que compareceram aqui e que o Senhor abençoe os seus familiares também. E abençoe essa igreja no geral, Senhor.
Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, então, queridos. O Senhor continue nos abençoando.